gente, boa tarde. Com muita alegria que eu volto a essa casa, que me formei depois da palestra da minha professora que me inspirou tanto a seguir pelo caminho do marketing. Vou pedir a colaboração e o carinho de todos. Eu sei que a gente está aí no último momento do evento, antes do encerramento. Então, trazer com essa palestra um pouquinho do que eu vivi no mercado corporativo, depois de uma trajetória na área pública e também, perfeito, e também pela Espanha, e fui descobrir o mercado corporativo e as tecnologias que estão a favor, com o gancho da palestra anterior. Tecnologia, não à toa, está no dia de hoje, está no nosso dia a dia. Pesquisas apontam no comportamento do consumidor. Antes de você dar bom dia, você olha as suas mídias, olha, checa o seu celular. E o mercado corporativo, se atender ao seu cliente, é necessário que esteja a par de quais são as ferramentas para que faça isso adequadamente. Trabalhei quase 3 anos no Reserve, que é líder de mercado nesse segmento aqui no Brasil. No mundo, é um oceano ainda azul. Quando você olha para o mercado, você tem em torno de 10 empresas focadas no gerenciamento de viagens corporativas. No decorrer do tempo, o que era evolução dos sonhos de consumo. Porque você atender o cliente nada mais é do que você realizar a vontade dele e, se é ainda possível, oferecer aquilo que ele ainda nem queria, e vai ficar mais do que satisfeito e fiel a você. Porque todo mundo vende alguma coisa. Ficar com você tem que ser dado algum diferencial. Viajando no tempo, quais são os sonhos que a gente pode alcançar? Pensando que de 35 a 60, a ideia é que o sonho, para quem atendia o mercado, seria ter um telex. Quem tinha um telex poderia se corresponder ao auge do sucesso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. De 60 a 79 era ter um GDS na sua empresa. O fax, muitas pessoas talvez ainda tenham em casa e nos escritórios, de repente nos estágios, passar um fax. Aquele vídeo do Fábio Porchat é muito bom quando ele sacaneia a Judite, que ele fala, telefone fixo, não tem mais telefone fixo. Ou então alguém da empresa fala, poxa, vamos passar um fax. Ainda soa. E aí, de 90 a 95, o PC, que era bem grandão, ocupava bastante espaço. Mais do que isso, só a TV na década de 50 e 60, que era um grande lance, você tem uma TV na sala e os vizinhos vinham. Familiar a isso era o PC nessa década de 90 e 95, ICQ. Familiar, alguém sabe o que é ICQ aqui? Mais ou menos nessa época. E de 90, aí a gente tem um celular, brincando um pouco. Filha de médica, ginecologista, obstetra, minha mãe, foi fazer o quê comigo? Celular era uma coisa muito cara, ela tinha bip, aí bip tirava na central. Depois do bip, teve o Teletrim. E aí veio o lance do Teletrim e falou, poxa, eu preciso me comunicar com a minha filha, e assim pensaram outras empresas também que me mandavam mensagens pelo Teletrim, para saber se você está bem. E passava mensagenzinha, assim, tipo, como passa hoje em dia no aeroporto, aquela mensagem que vai caminhando. Era mais ou menos isso aqui, com uma tela. E a gente tem de 95 até agora a internet. E aí, brincando um pouquinho do momento que eu tive na Espanha, isso tem quase 7 anos, quiçá 8, o tempo está passando. Eu lembro falando com as minhas colegas de faculdade, poxa, Renata, eu preciso que você mande o trabalho. Eu falei, gente, eu não tenho celular com internet. Não dá para ficar vendo o tempo todo, eu tenho que chegar num lugar. Tipo, se eu falo isso para alguém hoje, tem condição? Não dá, Você vai falar alguém para a empresa, fala, não, espera aí, deixa eu chegar num lugar para mandar para você. Você vai ouvir aquela resposta e falar assim, já não gostei, não está querendo fazer. Como é que não tem celular com internet? Pode ser que não esteja adequado, a internet nos dias de hoje. Mas se você vai falar com o seu cliente, que você vai demorar mais do que 1 hora para mandar uma informação que ele pode ter ali no celular, é impossível. Então, só fazer essa brincadeira rápida, como nós evoluímos no mercado para atender o que existe na vida pessoal do nosso cliente, a relativização do tempo. A gente tem aí internet móvel, que naquela época tem o BlackBerry até hoje, o Obama ainda tem. Internet móvel no celular, tudo mudou. E aí, quais são as necessidades que a gente deve atender? E aí, assim, surge, de 2012 a dias atuais, a conciliação no que a gente tem hoje. E aí peguei as telas mesmo do Reserve, que é uma ferramenta que surgiu há mais de 10 anos atrás, no momento em que a indústria nacional, leia-se Gol e TAM, decidiram ter portais próprios
não serem mais distribuídas unicamente por GDS que cobram por isso, que é Sabre e Amadeus, e aí deu um nó na vida de quem trabalhava com agência de viagens. Um nó porque mexeu com tecnologia e mexeu com tempo. O agente de viagens, que naquele tempo sofria muito menos do que ele sofre hoje, ele ainda assim era requisitado para emitir uma passagem aérea. Ele tinha que buscar no GDS e tinha que buscar nos portais Gol e TAM, e aí a reserva caía, porque não dava tempo dele pesquisar isso tudo, mandar por e-mail, o cliente dele aprovar, e como é que faz? Aí surgiu o Reserve, que é um sistema conciliador, mostrando para o agente de viagens que tudo poderia estar no mesmo lugar. Né? Geralmente são assim as coisas de sucesso. Não é? O shopping center, não à toa, é frequentado bastante, porque lá você pode resolver todos os seus problemas. O Barra Shopping começou com algumas lojas e hoje em dia tem um dos maiores centros médicos do mundo, conciliando. E assim é. E aí o Reserve, com essa filosofia, poxa, eu vou colocar para o agente de viagens aqui tudo o que ele precisa. A passagem aérea, vou colocar a hospedagem, vou colocar o aluguel do automóvel, tudo que um executivo precisa na hora de viajar. Assim surgiu, começou com o Reserve, uma tecnologia que surgiu dentro de uma das empresas do grupo, para acompanhar essa nossa noção de tempo, né? O que é o tempo? O tempo é a única variável que faz parte de toda atividade humana e a mais difícil de controlar. O tempo é absolutamente inelástico, embora Einstein tenha provado o contrário. O tempo é o recurso mais escasso que existe e, por isso, o mais valioso. O agora já passou, não há dinheiro no mundo que possa comprar esse minuto de volta. E aí, colocando um pouquinho para vocês do que é o serviço, o mercado corporativo, lembrando o que eu ouvi no último Fórum Pan-Rotas, né, que é o maior evento da América Latina, reunindo presidentes das empresas como a Gol, a TAM, e o Kakoff, que está, inclusive, na capa da Forbes esse mês, ele chegou antes dos 40 anos a ser o CEO de grandes empresas. Ele antes era grande executivo na companhia da Volkswagen. E eles têm por praxe mandar todos os anos para os 100 maiores clientes do mundo a pergunta clássica: o que é luxo? Vocês sabem o que é luxo? É tudo que ela não tem. Ah, gente, que isso? Esse sorriso é puro luxo, né? Mas vamos fazer o seguinte. Na década de 80, luxo era respondido da seguinte forma: viajar de Concorde, ter o carro do ano. No ano passado, luxo, vocês sabem o que é luxo? É ter tempo para estar com a família. Isso é luxo. Então, se você está falando que o seu cliente, os 100 maiores clientes do mundo, pensam que luxo é ter tempo, logo você tem que trabalhar e ter todas as ferramentas para proporcionar que o seu cliente aproveite tempo. Eu, há pouco tempo atrás, falava o seguinte na empresa: a gente não vende mais tecnologia. Você trabalha em uma empresa de tecnologia? Eu falei, não, gente, trabalho em uma empresa de qualidade de vida, porque a tecnologia hoje é qualidade de vida. Você está vendendo para o cara que ele, usando essa ferramenta, ele vai poder viver mais e melhor. Ele tem que ter essa associação direta. Então, o sonho evolui de acordo com o desejo a ser atendido. Fazendo uma breve linha do tempo, em 2004, quando eu coloquei para vocês, no momento em que o Reserve surgiu, que uma ferramenta como o Reserve surgiu, né, toda a solução vem de um problema, de uma demanda. E elas sonhavam que obter tecnologia em gestão de viagens corporativas. O mercado estava zoneado. Ninguém sabia exatamente como fazia, como é que faz, e aí, poxa, eu preciso disso. Era meio assim, pô, tá passando na rua, aí você sabe falar? Ah, então tá bom, vem cá vender uma passagem aérea. Era meio isso. Aí depois ficou um pouco mais pressionado pela empresa e falou, poxa, vou obter tecnologia em gestão de viagens corporativas, preciso organizar isso melhor. Porque ele não está vendendo para o mercado varejo, ele está vendendo para empresas. Em 2006, não bastava só a gestão de viagens corporativas, era preciso controlar custos, porque, afinal de contas, se a planilha é em Excel ou se é numa grande ferramenta, os números vão estar lá aparecendo como são gastos, e geralmente em viagens são mal aproveitados. Em 2008, poxa, eu controlei os gastos, vi quanto eu gasto, pô, não vou ficar só vendo isso de vitrine, eu tenho que arrumar uma forma de reduzir isso e mostrar a quem trabalha na área de viagens da empresa, falar, opa, olha só, eu tenho que mostrar que eu sou eficiente, eu estou mostrando para você quanto você gasta, como você gasta, estou te mostrando como economizar.
Então, a redução de custos era mais importante do que um simples controle. Em 2015, mobilidade, plena redução de custos, economia de tempo e processos, porque o mercado aqui no Brasil ele já está muito mais amadurecido. Então, aí eu peguei o case da Solid, que foi a empresa, quando foi criada, né, em 95, ela foi baseada nos conceitos de gestão e redução de custos. Foi a primeira empresa, agência de viagens, a ter essa ferramenta e fez dela a maior empresa de vendas online no Brasil. Ela ganhou um prêmio em Chicago. Aí lança o seu primeiro website e foca em tecnologia da inovação. Solid é premiada em Chicago, né, como eu coloquei agora. O Reserve como OTA da Solid, que aí em 2000 surge esse sistema que eu apresentei para vocês, direcionado do sistema de gestão de viagens corporativas. E aí a coisa cresceu de tal modo que o mercado falou, eu preciso dessa ferramenta. Logo, o que era antes uma solução caseira passou a ser um novo produto. E de um novo produto surgiu uma nova empresa para atender a necessidade do mercado em ter uma ferramenta que facilite a interface dele com o cliente final. Em 2007, lança o conceito Low Cost, Low Fee e implantado o plano 300%. Em 2010, ela recebe uma certificação ISO 9000. E em 2011, é a primeira agência a operar o novo sistema Reserve V3, que não se chama mais Reserve V3. Com a internacionalização da marca, um problema não era só o Brasil que tinha essa questão, a gente teve que mudar o nome do produto para, ao invés de ser Reserve V3, ser Reserve Travel Manager, que possa ser lido de forma mais fácil para o mercado em que se atua, que é na América Latina, África e Europa. Bom, um modo de atendimento para que vocês tenham a dimensão como está customizado esse mercado. Em 2008, como é que as agências de viagens corporativas atuavam no mercado? Elas tinham postos de serviços 30% dedicada à empresa, célula dedicada, call center 60%. Célula dedicada, vocês têm ideia de como é que funciona? A célula dedicada é quando a agência de viagens tem tal volume nessa empresa que ela desloca um funcionário dela como se fosse ter uma filial, que ela possa ter uma interface tranquila com o cliente e com as secretárias, especialmente, dizendo todas as ofertas e produtos que a empresa tem. Essa estrutura custa caro, né? Você tem um funcionário, gastar luz, gás, telefone e paga o seu funcionário, inclusive, para se deslocar para morar na casa do seu cliente. Em 2014, a gente vê que o call center resolve a maioria das questões. O posto de serviço e célula dedicada caem muito. Você só mantém o que é extremamente necessário. E aí o mercado, né? O perfil desse mercado, como é que é? A indústria, comércio, serviços, tecnologias e outros. Em 2014, a gente tem uma queda significativa na área da indústria e na área de comércio, concentrando muito na área de serviços, né, que a gente cresce de 43% para 58%. E a subdivisão, entrada na área de construção. Como isso tem, aí leia-se, empresas como Andrade Gutierrez, que cresceram muito, né, no Brasil e no mundo inteiro. E é a grande pergunta que move todos aqueles que trabalham com o mercado de turismo corporativo é qual o grau de uma agência na decisão de compra do seu cliente. Todas as áreas, o dia da secretária é um dia que você compra muito, né? Mais do que seduzir quem assina, é a secretária que faz essa interface. E as agências de viagens trabalham nisso. Então, como uma agência pode influenciar? Como é que é feito isso? O sonho evolui de acordo com o desejo a ser atendido. Em 2015, como atender a demanda do cliente e surpreendê-lo. Fica essa questão. Então, o Reserve surgiu em 2000, praticamente, 2005 comercializado no mercado, enquanto tinha um player. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 7 empresas atuando nesse mercado. Só o Reserve fatura mais de 12 milhões ano com essa ferramenta. Ela é prestadora de serviços. A gente tem girando em torno de 100 milhões num mercado de tecnologia que antes ele não existia. E que hoje a agência de viagens
ela tem principais players, o Reserve, Argo IT, a própria Sabre, oh meu Deus, Amadeus e o Concur, que vieram para o Brasil atuando forte para que esse mercado, né, esteja cada vez mais aquecido. E não basta só você ser um conciliador e mostrar como o Decolar.com mostra para o varejo, passagem aérea, né, ser um distribuidor de aluguel de veículos. Hoje em dia, essas empresas, todas elas estão mostrando a sua ferramenta de gerenciamento de custos, que, no caso, a gente vai estar mostrando aqui para vocês a parte do expense, que é um subproduto, acaba sendo a área de viagem, um subproduto, que é a evolução de quem trabalha com turismo. Ora, além do bem-estar com o meu cliente, ele precisa saber que comigo ele compra mais barato e que eu vou cuidar das despesas dele. Logo, eu monto e distribuo no mesmo momento que falo, você comprou o Reserve Travel, você comprou o Argo IT Travel, você vai ganhar o expense. E aí você chega para as grandes empresas e oferece uma ferramenta conciliada com todos os CRMs e ERPs no mercado. Se o cara entrou e saiu, não adianta mais eu ficar preocupada só se ele está entrando e saindo da empresa a viagem. Ele não visita o cliente? Fazer um almoço? Não vai dar um brinde? Não vai a um evento? Como é que é feita essa prestação de contas? Se essa ferramenta não está conciliada na mesma função, com checagem de fundos, que a área de marketing e vendas vão juntas, como é que vai fazer tudo isso? Não dá mais para fazer manualmente, não tem tempo para isso. Fazer manualmente é perder tempo, é perder dinheiro, é criar confusão, é, de repente, você gastar mais do que você tem. As empresas têm lançado o seguinte modelo de negócio. Têm usado, inclusive, as agências de viagens como multiplicadoras dessa ferramenta. Olha, você, agência de viagens, como as 100 maiores do Brasil, que são associadas à Abracorp, tem clientes como BIC, Coca-Cola e tantos outros grandes que geram um grande volume de viagens. Eles falam, olha, você está comprando passagem aqui, mas eu tenho agora uma ferramenta para você que vai ajudar você a minimizar os seus custos. Porque nas empresas está tudo segmentado. A força de venda com a força de gasto, né, que tem essa venda para ser realizada. Então, tem essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, que, inclusive, muda a força do corporativo. Ela é tão grande e tem amadurecido nos últimos anos que o mercado falou, opa, espera aí. A própria ABAV, que eu fui na primeira ABAV, ainda quando fazia faculdade aqui na UF, ela percebeu a força que esse mercado corporativo tem. Antes, a área corporativa na ABAV era um pedacinho. Hoje em dia já existe uma ilha corporativa com grandes empresas. As empresas de tecnologia estão lá dentro. Porque quem sustenta o trecho, a parte aérea das empresas, quem sustenta a hotelaria, é quem precisa viajar. Quando teve uma crise, que teve a crise de 2012, que é o que eu vou mostrar os dados para vocês, a primeira coisa que as pessoas cortam é viagem. Você não precisa viajar, né? A gente tem ali a pirâmide de Maslow, você não precisa disso, é maravilhoso, mas para viver e para uma empresa finalizar a sua relação, o que é a venda. Então, se ele precisa viajar, ele vai viajar. Agora, na sua casa, poxa, eu vou comprar comida, vou fazer o supermercado, vou fazer uma viagem no final de semana. Opta-se pela comida. Se você não comer, você não vai ter força nem para viajar no final de semana. E uma empresa, ela muitas vezes não pode optar por isso. Para ela ter força para o final de semana, ela precisa comer com o cliente durante a semana, geralmente em São Paulo. E, para isso, ela precisa pagar a ponte aérea. E essa ponte aérea é sustentada pelo mercado corporativo, que, a partir de 2012, com a crise que nós tivemos aqui no Brasil, a gente teve esse amadurecimento. Aí, só para mostrar para vocês um pouquinho do que significava viagens corporativas e viagens não corporativas, que em 2010 era de 21,2% e em 2012 ela cresceu para 28,9% a participação. Teve um encolhimento significativo de quem viajava a lazer. E o mesmo aconteceu aí, só para a gente destacar, a área, né, levantando com o Senac, a Abracorp, a ABGEV, relativos a bilhões. A gente está falando em bilhões nesse mercado. Quanto era em 2011, quanto era em 2012. A gente está falando de 32 bilhões e meio
que esse mercado gera versus 18,3 bilhões. Você tem um mercado absolutamente significativo em que quem trabalha para ele não vai ficar desamparado, né? Então, mas aí uma alternativa do mercado. E é um market share de viagens corporativas, você também vê uma ampliação, mantendo também a correlação das cores, só para situar. E aí algumas mudanças significativas, que em 2012, o Sofitel Rio, um hotel tradicionalíssimo para a área de lazer, ele falou, poxa, eu preciso focar no mercado corporativo, eu preciso focar que esse diretor, esse gerente da empresa, não ache tão caro e glamuroso ficar aqui no meu hotel. Eu preciso ter uma média de ocupação muito superior à que eu estou tendo agora. Em outubro de 2012, o espaço corporativo da Abave tem uma boa aceitação do trade. Foi o que eu falei para vocês. Antes não tinha. E aí falou, poxa, peraí, a gente precisa conversar com esse mercado corporativo, eu preciso negociar melhor essas tarifas, eu preciso trazer quem trabalha, quem atua nesse mercado para dentro de casa. E aí, em novembro, o corporativo representa 80% das vendas da rede atlântica. E aí o foco da TAM em 2013 passa a ser passageiro corporativo e nunca mais mudou. A TAM, até nos próprios comerciais, que antes era só lazer, 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 se vocês forem observar, tem sempre uma linguagem ali subliminar, tem sempre um executivo passando pelas cadeiras, mesmo falando do varejo. E a BGV e a Abracorp oficializam a parceria, que a Abracorp, né, é a Associação Brasileira de Viagens, e a BGV de eventos. E é um pouquinho da dinâmica para vocês de como esse cenário é montado. Eu fico muito preocupada, porque eu sei que eu estou falando de um nicho de mercado muito específico, que eu até então não tive conhecimento até trabalhar nele. O quanto ele gera de verba. Eu sei que o tempo não volta, valioso. É rapidinho, a gente vai falar do tempo rápido, do contexto, aqui numa ilustraçãozinha básica, como essa ferramenta auxilia, que no caso a gente vai estar falando do Expense, que é a ferramenta de gerenciamento de gastos, como ela é muito maior do que eu falei para vocês antes, do contexto que o Reserve passou. Eu pego o Reserve não pelo simples fato de eu ter trabalhado lá, mas por ter dado a sorte de trabalhar na empresa que dita as regras no mercado. Ela está sempre voltada para aquilo que é a tendência, ela toca a tendência, ela percebe no mercado que é isso, não à toa que a empresa está faturando muito. E, lógico, está também de olho no que acontece mundialmente. A gente tem o Concur, que está tentando há anos entrar no Brasil. O Concur manda na Europa, manda nos Estados Unidos, mas até agora não conseguimos entrar aqui. E a gente tem essa ferramenta que eu peço a vocês o seguinte, que trabalham na área de turismo. Eu via o conteúdo programático desse evento, eu fiquei encantada, né? Como a tecnologia tem que fazer parte, como esse mercado ele gera muita verba e falta profissionais qualificados que tenham conhecimento disso, porque é tão válido para aquele que trabalha numa agência de viagens, como também aquele que trabalha nesse setor dentro das empresas. Aí até contar um caso engraçado, o Felipe Joaquim, que era meu colega aqui de turma. Felipe está trabalhando hoje em dia na L'Oréal, que é um excelente cliente, estava negociando com a gente na empresa. Eu falei, ô, Joaquim, ele, pô, Raj, você não quer me contar as coisas? Eu falei, pô, Joaquim, não posso. Aí ele falou, esse negócio aí de tecnologia que não tinha no nosso tempo. Porque ele começou trabalhando lá na área de eventos, e aí eu vou pegar a ilustração, vou imaginar que é o Felipe Joaquim, ex-aluno de turismo da UF, que ele está precisando conhecer um outro lado, realizar um evento da L'Oréal Brasil em São Paulo, por exemplo. E aqui tem um momento de planejar a viagem, e aí ele vai para o celular dele fazer a compra, né, com a empresa que ele vai, faz toda a ferramenta ali de buscas, tal como um decolar.com. Depois ele vai, aqui está esse fluxo, mas ele não vai pessoalmente falar com o financeiro. A checagem, se ele pode ir ou se ele não pode, já vai online on time. Pô, será que ele vai pedir um adiantamento na empresa, cartão de crédito corporativo ou em dinheiro? Logo depois ele viaja. E assim, enquanto realiza a viagem, ele já faz a prestação de contas, já pode ter um termômetro. Olha, você estourou a sua cota hoje. Poxa, não, tudo bem, ok, você pode. Autorização online on time.
financeiro está convalidando. Chegou de viagem, ele pode tanto que receber ou dar mais dinheiro à empresa porque estourou o budget. Um pouquinho do passo a passo, definição de datas e horários, identifica a melhor forma de chegar, calcula o valor do adiantamento, que é o que tem nessa ferramenta, né, que é de busca de voos nacionais e internacionais, veículos nacionais e internacionais e hospedagens. Mais de 3.200 cidades, seguro de viagens integrado com seu pedido, a integração com os ERPs, que eu havia falado com vocês anteriormente, TOTUS, Oracle, Starsoft, Senior, SAP, para que todo mundo possa conversar, né, entre si. E aí está sempre de acordo com a política por centro de custo, política por tipo de despesa, se é cartão corporativo ou em espécie, está sempre em multidiomas. Esse é a tela do Expense, né, que é familiar, todos os sistemas que estão no mercado. Reserve lançou, mas está todo mundo com a mesma tela. A gente tem a Argo igualzinha, a gente tem o próprio Amadeus também, igual, a questão da viagem, como é e como não é. Aí o executivo realiza a viagem e é registrando de forma rápida e inteligente, que é um fluxo de informação contínuo. O mais importante aqui, que eu sei que eu estou falando para um público muito plural, é entender que as ferramentas que existem hoje, elas estão a dispor para que você possa, com o mesmo tempo, realizar múltiplas funções e fazer isso de forma rápida. Por isso, qualquer ferramenta ela deve estar sempre integrada com maior integração, né? A palavra do momento. Não à toa o Facebook, por exemplo, compra o Instagram, compra outras plataformas para que todo mundo tenha informação ao mesmo tempo. E aí, financeiro reembolsa despesas, mais segurança, mais agilidade. E é sempre transformar oportunidades em soluções, deve ser o lema de todo mundo que lida com essa área de tecnologia, né, e que a solução venha de forma mais rápida possível, para o cliente ele possa usar. Posso abrir agora para dúvida, caso alguém tenha. Qual seria a vantagem competitiva de eu escolher um sistema nacional? Não somente o Reserve, mas um sistema nacional. Queria entender se uma agência hoje escolhesse por um sistema internacional, ela estaria optando por um sistema de menos competitividade para o mercado nacional ou internacional. Perfeito. Como é seu nome? Gustavo. Gustavo, prazer. Gustavo, mais importante do que o sistema ser competitivo no mercado é para ver se ele é adequado para os seus clientes. Então, essa escolha deve passar por esse filtro. O Reserve é um sistema muito interessante a partir do momento que você tem um determinado volume e perfil de clientes. Eu acho importante você ter ou Reserve ou qualquer outro. Por exemplo, tem algumas ferramentas, inclusive gratuitas, como, eu não sei o perfil da tua agência, mas tem soluções como o grupo Advance, tem e dá para os seus clientes, concilia consolidadoras com sistemas como esses, né? O Reserve fez também uma parceria, tendência de mercado, mas com o grupo Orienter, né, do Sul, ele traz a maior facilidade. O que eu acho importante você ter como agência é agilidade de resposta e melhor preço para o teu cliente. Só para dar uma ideia de número para vocês, interessante para o Reserve é o cara ter pelo menos em torno de 100 mil pedidos mês. Você gerar a contratação do Reserve, porque você não paga só pela aquisição do produto, mas pela manutenção do serviço. O que a gente encontra dentro do Reserve ou de um outro sistema nacional, de uma plataforma nacional, seria a mesma coisa que a gente fosse encontrar nesse concorrente? Sim, sim. Principalmente se a gente está falando hoje. Hoje em dia o mercado está muito similar. As ofertas, por isso que eu acho que você tem que investigar muito, tem ferramentas tão gratuitas como as pagas, elas só vão ser diferenciais de acordo com a tua estrutura. Mas a própria Argo mesmo, ela tem a questão de checagem de fundos, de diferentes departamentos da empresa, as integrações com os ERPs das empresas que são suas clientes, leia-se SAP, na praticidade para vocês aqui. Poxa, contratei o Gustavo para trabalhar na minha empresa. Poxa, e demiti a Fernanda, eu tenho que colocar, incluir e extrair do sistema automaticamente. Como são empresas muito grandes, o volume é maior. Sendo mais sintética possível, respondendo a sua pergunta, não tem... Específico a tarifa. Eu encontro tarifas menores
Olha, aí você está entrando em temas de muitas discussões e blogs. Existem sistemas que existem, né? Aí tema de muita discussão mesmo. Essa pergunta parece simples, mas não é. Porque tem sistemas que se promovem, poxa, eu dou uma tarifa menor aqui ou acolá, mas, na verdade, ela embute uma taxa invisível para o cliente. E a gente tem uma dificuldade e uma briga muito forte para que isso seja transparente. Então, depende com quem o que você pretende para o seu cliente e para a empresa. Tem empresas que levantam a bola da transparência. Olha, eu vou mostrar para você, ou seja, eu vou ganhar de quem eu estou distribuindo. Eu vou ganhar da Gol, vou ganhar da TAM, vou ganhar da Localiza, por exemplo, e não vou ganhar do meu cliente. Eu estou aqui te mostrando simplesmente o preço e a menor tarifa. E tem outras empresas que dizem que fazem isso, mas, na verdade, não fazem. Então, depende daquilo que você quer para você e para o seu cliente. Mas as duas coisas existem no mercado. Um mercado ainda sem fiscalização, como é de praxe nessa área de tecnologia, né? Monitorar isso é muito delicado. Para nós, vocês não sabem qual é o prazer de receber a Renata. Ela é nossa ex-aluna, uma pessoa que já ocupou vários cargos importantes, já esteve presente, é um orgulho mesmo, cada vez que ela está representando a UF, né? E só para contar uma coisinha, Felipe esteve conosco há menos de um mês, fazendo uma palestra também. Então, acho que a sua turma está bem presente. Tá. Nata, para a gente é um prazer imenso. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E a Faculdade de Turismo e Hotelaria tem muito orgulho mesmo de tê-la como egressa do nosso curso. Muito obrigada. Só queria agradecer porque, de fato, é muito emocionante olhar para um auditório desse tão bonito e ver professores tão entusiasmados, que eu fiz parte da primeira turma de turismo da UF. Mais precisamente do primeiro vestibular. A gente passou para o segundo semestre. É muita história. A história da minha vida está misturada com a história desse curso, né? O professor Vilela, que me ajudou tanto a ir para a Espanha. Eu fui a primeira aluna a fazer um convênio internacional também. E foram muitas lutas, muitos desafios, muito olhar para acreditar no mercado de turismo no Brasil. Pude olhar um pouquinho de fora, olhando um pouquinho de dentro, e fico feliz também com os meus amigos que estão bem posicionados, como o Felipe, como a Paola, lá no Observatório de Turismo da FGV. E eu desejo todo sucesso para vocês. Espero que um pouquinho do que eu compartilhei hoje possa acrescentar, dar uma nova visão do mercado, uma área de atuação tão promissora. E desejar todo sucesso para todo mundo. Muito obrigada.